Um levantamento que a gente quer compartilhar com você, que acompanha a programação da Jovem Pan News, inclusive levantamento feito pelo jornal O Globo, que traz dados impressionantes sobre o PCC, que é a maior facção criminosa do país. De acordo com a reportagem, o primeiro comando da capital possui cerca de 42 mil integrantes devidamente batizados e atua em pelo menos 24 países, além de distribuir drogas para 5 continentes do mundo. O tráfico internacional também corresponde à maior parte do lucro da facção, que seria de US$ 1 bilhão por ano. Sobre os integrantes da organização criminosa, cerca de 13 mil atuam no estado de São Paulo, o berço do PCC. Mais de 27 mil atuam nos outros estados do Brasil e quase 2 mil integrantes em outros países. Em investigação, o Ministério Público Paulista também revelou a ligação do PCC com máfias italianas e também da Sérvia. Mota, dados realmente impressionantes, números que eu desconhecia: 42 mil homens, atuação em 5 continentes, conexão com máfias em várias localidades do mundo e eu não sei se é faturamento ou lucro. O texto aponta um lucro estimado em US$ 1 bilhão por ano, o que seria um número absurdo, mas talvez seja faturamento. Mas enfim, vamos trabalhar com um lucro. Diga. É lucro. Lucro de US$ 1 bilhão. Agora, Mota, diante desse poderio, o enfrentamento a um grupo como esse deve se basear essencialmente em quais pilares? Câmera nas fardas dos policiais, saidinha, progressão de regime, visita íntima e agora a gente viu na semana passada, remissão de pena por amamentação. É isso. Nós falamos todos os dias sobre esses assuntos. A gente nunca discute aqui nenhuma ação nacional integrada, uma tecnologia nova ou um método novo para combater os criminosos, né? A gente nunca fala disso. A gente sempre fala de técnicas, de modalidades novas de criação de benefícios e direitos para os criminosos. Adivinhem onde estão alguns dos principais cérebros dessas facções? Nas prisões do Estado. Eles conduzem os seus negócios lá de dentro, usando pombos-correios, nas visitas íntimas ou através de advogados, ou mesmo tem lá o seu escritório montado com computador, telefone. Esse retrato que você acabou de mostrar, Caniato, isso não é um acidente, isso é um projeto, é um ciclo que se realimenta. Esse dinheiro todo e esse poder compra um lobby que trabalha noite e dia para impedir que esses criminosos sejam punidos da forma como eles devem ser. Eles continuam tocando os seus negócios de dentro da cadeia. Então está aí a consequência de tudo que a gente discute aqui praticamente todo dia. Pois é, agora, lendo essa notícia, né, Cristiano Beraldo, toda essa descrição, fica parecendo que eu estou lendo alguma coisa do seriado da família Soprano, ou os filmes do Scorsese, Poderoso Chefão, alguma coisa do tipo. Mas não, vida real acontece aqui no Brasil, estamos falando de uma facção relativamente nova, né? Que só cresceu, né, Cristiano Beraldo? Não, Sopranos, Poderoso Chefão, isso é a versão light da realidade do PCC. A gente está diante de um grupo, e aí quando eu falei, Caniato, sobre esse lucro de US$ 1 bilhão, é porque você tem que fazer a conta do seguinte: todas essas apreensões de drogas que acontecem, todo esse investimento que eles fazem para comprar autoridades, todos os investimentos que eles fazem para construir submarino, isso é uma coisa assim que mais me enlouquece. Submarino! Eles fazem um submarino para atravessar o Atlântico cheio de drogas. Isso é um negócio inacreditável. E só se faz isso, só se dedica a esse tipo de atividade se você estiver ganhando muito dinheiro mesmo. E aí a gente pode usar as referências que eles têm. Se você pegar 1.100 postos de gasolina, se você pegar as 9 usinas de etanol, 9 ou 11 usinas de etanol, todos os negócios que o PCC hoje tem no setor de combustíveis, só dali eles já devem tirar por ano da parte lícita dessa operação criminosa mais de R$1 bilhão. Então, se você colocar o lucro da operação ilegal,
sobretudo da operação do tráfico de drogas, $1 bilhão é pouco. Só que vocês precisam lembrar o seguinte: há quantos anos a gente está vendo o PCC crescer? Então, quantos bilhões de dólares ele já tem em caixa para bancar essa guerra, esse enfrentamento contra uma polícia que, para ter aumento de salário, é uma luta? Quantos e quantos governadores em São Paulo que falam durante a campanha que vão revisar e aumentar o salário dos policiais militares e civis, passam 4 anos de mandato e nada fazem? Agora, no último governo, se não me engano, teve um aumento no final do governo, e agora Tarcísio de Freitas tem tentado mostrar que valoriza realmente as forças policiais, e é por isso também que está fazendo o trabalho que está fazendo. Mas só esse trabalho não basta. A polícia bem equipada, a polícia que investe em inteligência, a polícia que não é vítima de uma campanha absurda contra a sua imagem, feita por pessoas, por militantes, por partidos políticos e também por empresas de comunicação, canais de TV, rádio, jornais e por aí vai, que querem ver essa polícia de 4, a polícia fraca, diante desse poderio que existe no crime organizado. Qual é o interesse disso? Qual é o interesse? Então, a gente vê que existe todo um cenário para que essa organização e as demais organizações criminosas do Brasil prevaleçam diante da atividade lícita, diante de nós, que somos cidadãos, trabalhamos, ganhamos o nosso salário, pagamos os nossos impostos, seguimos a nossa vida como deve ser, e essas pessoas andam nas nossas costas, andam na nossa garupa, sem pedir licença. E aí, Caniato, a gente tem essa combinação de fatores que deixa essas organizações criminosas cada vez mais poderosas. E não vai parar por aqui. Ano que vem serão 2.000 postos. Ano que vem serão 30 usinas de etanol. E aí isso vai se multiplicando, Daqui a pouco eles estão até importando arroz lá da Ásia para vender para o Rio Grande do Sul. Pois é. Agora, a maior facção criminosa do Brasil, Luiz Felipe Dávila, 42 mil integrantes e atuação em 24 países. Falamos no lucro líquido de $1 bilhão somente na atuação relacionada ao tráfico de drogas. O Cristiano Beraldo projeta, inclusive, números superiores a essa estimativa, né? Porque o PCC não divulga balanço no jornal, né? Agora, ontem você falava do ambiente propício para a expansão do crime organizado no Brasil, não é isso? Exatamente, Canhato, porque o crime organizado só pode florescer num lugar onde há omissão do Estado e um Estado corrompido. Precisa ter essas duas coisas. O PCC existe há 30 anos. Começou ali com uma facção para controlar presídios em São Paulo. Aí começa a tomar conta dos presidiários, a colocar ordem no presídio, que deveria ser o Estado. O Estado é que deveria colocar ordem no presídio, não uma organização criminal. Aí eles começam então a dominar os presídios. Dominar os presídios, esses presos têm suas famílias sustentadas, mantidas, enquanto o preso está cumprindo pena. Depois que o preso sai, precisa devolver o investimento que o PCC fez na família dessas pessoas. Passou aí, então, a aumentar a rede do PCC no crime de tráfico de drogas. Hoje representa 80% do lucro do PCC é tráfico de drogas. Como cocaína só é produzida aqui na nossa América Latina, você imagina que se 80% do lucro isso, provavelmente a gente pode fazer uma conta aqui que 80% da cocaína vendida no mundo é monopólio do PCC que passa por aqui. Daí o grande lucro. Como é que tudo isso acontece? Com total omissão do Estado. O Estado não consegue controlar as fronteiras, o Estado não consegue controlar todo o aparato ilegal para se refinar a cocaína, o Estado não consegue controlar por onde sai a droga no Brasil, por os portos brasileiros principalmente, como é o caso do Porto de Santos, aqui em São Paulo. Então é uma omissão geral do Estado e a corrupção do Estado, porque evidentemente para essa máquina do crime organizado funcionar, precisa azeitar a mão de muita gente para que isso possa acontecer sem ter grandes descobertas, investigações. É o que está acontecendo agora em São Paulo.
né? Agora sim, em São Paulo, nós estamos enfrentando de fato o PCC, principalmente o crime de tráfico de drogas. Então, você tem o Estado corrompido, você tem a omissão do Estado na segurança pública, na segurança dos presídios brasileiros, e isso fez com que o crime crescesse. E terceiro, é a história da economia ilegal, que eu chamo hoje de economia também informal, que existe no Brasil. A gente está falando que mais de metade do PIB do Brasil é economia informal. É um absurdo. E não é só droga, gente, é tudo. Olha, hoje saiu uma nota. Meus amigos e meus companheiros de bancada, Beraldo, Mota e Canhato, vocês sabem quanto foi a conta do gato de energia no Brasil este ano? Quanto? Uma Belo Monte. A gente está falando mais de 40 mil megawatts. É um negócio absurdo. Como é que pode, gente? Como é que pode ter metade dessa energia? Ou seja, uma Belo Monte, que é uma das maiores usinas brasileiras de geração de energia, é o que equivale o gato. Para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, a Light quebrou porque mais de 50% do seu faturamento era gato, ele não conseguia cobrar. Como é que pode isso? Então tem um exército econômico. O Beraldo trouxe hoje aqui já a adulteração de combustível. Ontem mesmo, a entrevista lá do Ometo diz que isso custa 18 bilhões de reais ao cofre público. Vai somando tudo isso. Tudo isso é onde o crime organizado controla, porque é uma total omissão, incompetência do Estado, e há, sim, gente no Estado que é corrupta, sim, que é comprada, aliciada pelo PCC. E isso faz com que o PCC se torne um grande negócio, cada vez mais próspero, cada vez crescendo mais. Cultura da ilegalidade, né, Beraldo? Pois é, o Dávila trouxe um exemplo, que é esse negócio da energia elétrica no Rio de Janeiro. Teve um protesto, não me lembro se foi no Vidigal, na Rocinha, não faz muito tempo, as pessoas fecharam, os moradores fecharam as vias principais ali, não deixaram os carros passarem em protesto porque faltava luz na comunidade. Agora, o ponto é o seguinte, mais de 90% da eletricidade fornecida ali é gato. E a companhia elétrica não consegue entrar para acabar com os gatos porque simplesmente o tráfico não deixa. Em outros pontos, a milícia não deixa. E assim, a empresa se torna escrava de uma dinâmica absolutamente bandida e ilegal. E qual é o apoio que ela tem do Estado para exercer o seu legítimo direito de cobrar pelo serviço que ela fornece? Nenhum, porque o Estado não entra. Vá a qualquer comunidade do Rio de Janeiro, pegue uma motosserra, 3 horas da manhã, 3 horas da tarde, meio-dia, a hora que você quiser, sente o dedo na motosserra e derrube várias árvores. Sabe o que vai acontecer com você? Absolutamente nada. Agora, ouse você ir na Floresta da Tijuca, em qualquer lugar que não está dominado pelo tráfico, e ligar uma... Não precisa nem derrubar a árvore. Liga a motosserra, meu amigo, você vai sair de lá algemado. Cadê a macheza do poder público para entrar nesses lugares que simplesmente não seguem a lei? Não há macheza contra aqueles que batem no peito, estufam o peito e vão para cima da polícia, do fiscal do governo, de todas essas pessoas que fazem parte de uma estrutura absolutamente ineficiente diante do crime. Mas do cidadão de bem, do pagador de impostos, meus amigos, se preparem, porque você está errado, independente da sua atitude, independente do que você fez. Depois eles vão lá procurar o que eles podem colocar na tua conta, mas a tua conta vai crescer, porque é assim que funciona essa dinâmica. E a gente tem que ficar aqui com cara de bobo, tendo que comentar esse tipo de dinâmica que existe com a criminalidade, Caneta. É realmente enlouquecedor. Tráfico que atua como administrador de várias regiões, né, Mota? Manda soltar, manda prender... você tem que contratar o serviço de gás, água mineral, energia elétrica e tantas outras coisas. Várias comunidades no Brasil funcionam dessa forma. Quem dera esses fossem os únicos serviços estatais ou de concessionárias controladas pelo crime organizado. O Dávila falou muito bem sobre a omissão do Estado, mas tem mais do que omissão. A gente observa todos os dias, entre outras coisas, a defesa que muita gente faz da droga como uma coisa normal. Praticamente todos os dias eu tenho essa conversa. Mas como, Mota, você é contra a droga? Droga é uma coisa de cada um.
A gente praticamente todo dia fala aqui o nome de alguma ONG desse ecossistema enorme de ONGs e institutos que estão todo dia no Congresso fazendo lobby para as leis mais suaves. Que coisa! Endurecer a lei não resolve o problema da criminalidade. Contem quantas vezes essa frase é dita por dia. É a mesma turma, Caniato, que a gente toda hora noticia aqui, né? A turma que está sempre soltando um relatório, entre aspas, de um novo estudo, entre aspas, mostrando os massacres cometidos pela polícia brasileira. São os criadores do termo letalidade policial. É a mesma turma, prestem atenção nisso, por favor, espectadores, que chama um traficante preso, um traficante dessas facções. Ele é preso, finalmente, colocado na cadeia, e aí ele é chamado de reeducando. Não é fofo? Nada disso é à toa. Basta ligar os pontos. O Dávila quer fazer um complemento e daqui a pouco eu vou trazer uma atualização sobre a análise dos negócios do PCC em relação ao tráfico de drogas. Inclusive, o PCC aumentou o volume de drogas que envia para a África, porque é um subterfúgio para a entrada de cocaína na Europa. Eu vou trazer em detalhes isso daqui a pouquinho. Dávila, você. Complementando o que o Mota falou, é isso mesmo. Toda essa visão suave em relação ao criminoso como uma vítima da sociedade é tudo que o PCC quer para continuar expandindo suas raízes, seus negócios. É isso mesmo. Uma sociedade que é tolerante com o criminoso, que trata bem o bandido e que esquece do destino das vítimas. É tudo isso que o PCC quer para continuar proliferando, crescendo, expandindo suas atividades aqui. E cada vez mais adentrando não só em atividades legais, mas principalmente em órgãos públicos, cada vez mais financiando aí bolsas de estudo para pessoas ingressarem em Ministério Público, política, e é isso aí. Daqui a pouco a bancada do PCC vai ter peso importante lá para negociar no Congresso Nacional. E a gente está perdendo a mão, vai chegar um ponto que é o ponto de não retorno, é o ponto que aconteceu em El Salvador, é o ponto que aconteceu no Equador e é o ponto que chegou no México. O México é igual, já é um estado totalmente hoje dominado também pelo narcotráfico. Então, assim, se nós continuarmos com essa narrativa descrita pelo Mota, com as atitudes que nós estamos tomando e com esse estado banana, omisso, o Brasil vai se tornar um narco-estado logo, logo. Pois é, e não há limites para o PCC, viu, Cristiano Beraldo? Tem uma reportagem, inclusive, do jornal Estado de São Paulo, que aponta o aumento do volume de cocaína enviada do PCC para países da África, Nigéria, Gana, Serra Leoa, porque eles estão conseguindo criar rotas de envio de cocaína para a Europa por meio de alguns países e conexões nesses países africanos, justamente para ter mais pontos de distribuição para atender o mercado europeu, que acaba pagando muito mais do que o mercado latino-americano e, claro, o africano, que no caso seria somente a rota. Agora, em cima disso que trouxe essa reflexão do Luiz Felipe Dávila, desafios para as autoridades brasileiras, porque senão, de fato, estamos caminhando para nos tornarmos um narco-estado, né, Beraldo? Caminhando? E olha que a gente está caminhando, não, a gente está correndo. Não, mas você não acha que nós estamos num patamar abaixo do México, por exemplo? Mas estamos correndo na direção de passar o México. Essa operação na África, claramente, a África se torna um entreposto para o PCC, porque é mais seguro você fazer a travessia para uma região mais próxima do mercado consumidor e, a partir dali, você vai transportando quantidades menores para cada um dos destinos. A África, sobretudo os países como Nigéria, por exemplo, que tem muito petróleo, né? O petróleo que é um imã de corrupção, né? Sempre que há exploração de petróleo, operação de petróleo envolvendo entes governamentais, você tem corrupção. E aí já há o ambiente adequado para que o PCC estabeleça ali as suas relações institucionais e comerciais. E a partir dali, a Europa, que vai monitorando todos esses movimentos, os Estados Unidos, através do Departamento
de Narcóticos também monitora todos esses movimentos no Brasil. As embaixadas desses países possuem no Brasil pessoas especializadas nesse tipo de trabalho de inteligência, produzem informações à vontade. Vocês acham que o Brasil usa essas informações para valer? Ou será que, ao que parece, ao que tudo indica, essas informações são recebidas, colocadas lá no fundinho da gaveta e fica por isso mesmo? Porque não é possível que um país da relevância do Brasil, um país com os recursos que o Brasil tem, recursos naturais, a riqueza que temos nesse país, a gente simplesmente se submeta a ser uma Disneylândia, um parque de diversões dos narcotraficantes. Então, nesse aspecto, Caniato, não é preciso ter o domínio formal do ambiente político, porque, claramente, para que isso tenha acontecido, o ambiente político foi corrompido numa proporção suficiente para que essas operações se estabeleçam. E, a partir desta corrupção, o tráfico domina tudo o que acontece. O tráfico domina as nossas vidas, Caniato. A gente vive hoje a realidade em que o Brasil tem recorde de carro blindado. Isso é comum? Isso é normal? Essa quantidade de seguranças privados que fazem segurança de prédios, a quantidade, entendeu? Então, assim, a gente viver fechado e a bandidagem viver livre é sinal de que nós já avançamos e muito nessa corrida. Talvez estejamos piores do que o México que você citou, Caniato, porque a gente tem esse ar de normalidade que permite que as pessoas simplesmente acham que está tudo bem. Tem churrasquinho final de semana, tem a praia lá do Rio de Janeiro, sim, tem muito sol, vamos falar bem do Brasil, está tudo legal, não podemos criticar e assim vamos vivendo. Só que eles estão fazendo a festa às nossas custas. Pois é, vários assuntos para a gente trazer. Acho que o Mota só quer fazer um último complemento, quer fechar o tema, né, Mota? Quero sim, eu quero lembrar que isso tudo que nós estamos falando aqui é a consequência do sujeito que acende o baseadinho dele na praia e que acha graça da gente reclamar. Qual é o problema? Eu tive que ouvir isso aqui outro dia, não tem problema nenhum eu acender o meu beck, não estou fazendo mal a ninguém. Sabe para onde é que vai o dinheiro do seu beck, queridinho? Vai para o PCC, vai para o Comando Vermelho, vai para os amigos dos amigos, e depois é você que vai ficar na frente de um cano de um revólver. É você que não vai ter nada o que fazer, porque no Brasil os cidadãos de bem não podem andar armados. É você que vai depois chorar e reclamar da violência desse país. Não é violência, não. A palavra certa é crime, e crime financiado por você, toda vez que você acende o seu beckzinho. Pois é, não, já que o Mota trouxe essa reflexão e essa experiência que ele passou provavelmente na praia do Rio de Janeiro, Dávila, você é pai, né? Você lida com outras gerações, conversa com tanta gente e naturalmente precisa muitas vezes dar o exemplo. Esse tipo de defesa que parte da população faz, que parte da sociedade faz, que deixa eu fumar minha maconha aqui, deixa eu curtir meu momento, não estou atrapalhando ninguém. O que a gente precisa dizer para essas pessoas? Esse recado que o Mota acabou de compartilhar, você na condição de pai, de homem público, de comentarista de TV, de político, o que você gostaria de dizer para essas pessoas? O Mota tem absoluta razão. Não podemos tratar com normalidade dentro de casa. Temos de brigar na escola. Quando é tratado com normalidade na escola, nós temos que mostrar que isso é normal. Porque a referência vem de casa, né? Eu digo que a hipocrisia não pode existir em casa. Você não pode chegar e falar assim, não, né? Não fumo baseado. E pai que fuma baseado com o filho, como é que fala? E o outro que é uma coisa inacreditável, acho que isso é normal. Acha que é a coisa mais comum do mundo. Você tem que tratar as coisas como elas são e não pode tratar a droga como uma normalidade. Qualquer droga que seja, inclusive álcool. Álcool em casa a gente deve beber com parcimônia para mostrar que aquilo é um ato que se faz na refeição e tal, mas não é para ficar tomando a qualquer hora do dia. Então o exemplo vem de casa e a discussão de valores e o que é certo e errado é de casa. Não adianta também, pais, terceirizar tudo isso para a escola. Em casa tudo bem, mas não. Precisa ter coerência dos valores de casa com os valores da escola. E por isso que os pais têm que cobrar muito
a escola quando esses valores estão dissonantes dos valores ensinados em casa. Aí que é hora de mudar de escola. Não pode ter isso. As crianças, jovens, gostam de limites. Eles precisam ensinar. E o limite dos valores, da ética, do que é dito em casa, do que é pregado em casa, é fundamental para você não ter dor de cabeça. Todo mundo fala que eu sou sortudo, que meus filhos são todos direitos, que não estão envolvidos com droga, com nada disso. Não, por que é? Porque tem essa coerência entre o falar e fazer em casa. Essa é a coisa mais importante. Os filhos olham muito mais para os nossos atos do que para as nossas falas.